Então, ontem saiu o sorteio da Champions League. E como podemos ver, temos muitos jogos interessantes. Eu não vou falar quem vai ganhar ou quem vai perder. Vou dar a minha opinião, porque se tivesse certeza de quem ia ganhar, eu ia apostar no XBet. Mas como não sou patrocinado, então é isso. A parte final, achei que foi muito bom, pois não temos times pequenos que tirando o PSG e um pouco do Atlético. Gostei muito, pois alguns jogos vão dar vontade de ver que vai querer você fazer ver. E não vai ser igual, por exemplo, as oitavas Real e Leipzig, Borussia e PSV, Manchester City, Copenhague, Bayern, Lazio, PSG, essas etc. Então, vamos começar. O Atlético de Madrid caiu contra o Borussia Dortmund, mas eu vou explicar um pouco sobre o jogo que ele jogou contra o Internacional, que foi um jogo que fez eu refletir muito sobre o futebol, que ele é muito louco, por exemplo. Pois, até o ano passado, a gente estava vendo um Atlético de Madrid segurando e tendo chance de ganhar ou empatar contra o Manchester City, que foi campeão. E eu fiquei, caraca, o que será que vai acontecer? Porque um lado é o Atlético, outro é o Internacional, então não sei. Que é muito louco, que de uma hora para outra pode mudar tudo. Então eu tava meio na dúvida de quem ganharia. Mas na final a Inter perdeu e agora temos o Atlético que enfrenta o Borussia, que passou muito fácil pelo PSV, que era um time bem fraco, podemos concordar. Que foi um jogo muito ruim e eu não veria de novo. Mas, no jogo contra o Atlético e o Borussia que vai ter, eu acho que vai ser um time que vai ser da hora, pois vai ser um jogo com um time de uma Champions contra um time que tem duas vice. Então eu acho que vai ser bem acirrado. Que eu acho que vai ser um jogo da hora de se ver, porque de um lado você vai ver um Atlético de Madrid jogando bem, e de um você vai ver um Borussia que saiu do grupo da morte em primeiro lugar. Que tinha simplesmente Newcastle, PSG, Milan e o Borussia. E o cara conseguiu passar em primeiro. Muito admirável, gostei. Então eu estou meio na dúvida de quem vai ganhar ou não. Se eu fosse apostar em quem ganharia, eu votaria no Atlético de Madrid, pois está fazendo uma ótima campanha e está jogando muito bem em todos os jogos. Tá? Agora, em segundo, PSG contra Barça. Dois times que estão em má fase. Se você olhar, os dois times faz tempo que não ganham. E o PSG vai perdendo jogos e o Bayern e o Borussia, e o Barcelona perdendo alguns jogos até que bobo. Os dois times que pegaram até que adversários fracos, pelo que eu vi. Mais uma coisa que eu estava vendo, o Xavi vai sair do Barça. Mesmo se ele ganhar ou não, pelo que eu vi, ele vai sair do Barça. Mas não sei. Mas se ele ganhar do PSG, que é um time milionário, eu acho que vai ser da hora. Mas os dois times são meio fracos. Mas então, falando disso. O saiu de um grupo muito difícil com o Borussia, Milan e Newcastle. E ele passou, achei que meio até que fácil. Mas não achei que passaria na minha opinião. Ok? Mas gostaria de ver um PSG sem Neymar e Messi e Sérgio Ramos. Não gostaria contra o Bayern na final. Porque eu não torço mais depois que o Neymar saiu. Mas eu acho que vai ser um jogo bem da hora. Mas não acho que vai ser tão interessante. Vai ser um jogo muito acirrado. Mas eu acho que vai ser da hora de ver porque eu acho que vai ser muita posse de bola. Eu acreditaria. Pois são dois times que... Agora com os dois times meio que uma fase, eu acho que vai ser um jogo meio mais ou menos. Mas vai ser da hora de ver, entendeu? Mas é isso. Agora, Arsenal x Bayern. Eu acho que vai ser um jogo muito interessante, que vai ser muito difícil, eu acredito, pois os dois estão jogando muito bem, mas eu colocaria força total praticamente com o Bayern de Munique, que é um time que dá medo em total das Champions. Porque o Arsenal está bem forte e embaçado, mas que está um pouco na Premier League, além do fato que o Bayern passou bem tranquilo. Mas um problema que eu acho que vai ser muito louco é que os dois estão conseguindo passar na sua liga com várias goleadas. Mas eu acho que tem um pouco de dúvida, porque o Arsenal conseguiu até que sofrer um pouco contra o Porto, que foi um jogo acirradíssimo, que a maioria da posse de bola praticamente foi do Arsenal. Mas tem o fato que parecia que a defesa estava boa, mas o ataque estava mais ou menos, e a gente sabe que o ataque do Bayern não é pouca coisa. Os caras tem Harry Kane solando todo mundo que faz pela frente. O cara fez só um head-trick no jogo contra 8-1. Tudo bem que fazer um head-trick no jogo que deu 8-1 não é muito difícil. Mas eu acho que vai ser um jogo muito da hora de assistir. Mas agora o jogo que vai parar o mundo, vai fazer todo mundo, sei lá, largar o emprego pra assistir esse jogo, tá ligado? Que pra mim é fácil o melhor jogo que vai ter, acho que desse ano, se duvidar. Manchester City contra Real Madrid. Os dois juntos conseguiram passar do Bayern, junto com o Bayern, passando com 100% de aproveitamento. Porém, acho que vai ser um jogo que vai ser... Eu tenho duas opiniões. Ou ele vai ser, sei lá, tipo um 6-6 ou 8-7. Ou ele vai ser aquele jogo tipo 1-1, 1-0, 2-1. Que um time vai passar ou vai passar pros pênaltis. Que vai ser muito estranho, pois ou vai ser... Os dois times vão estar fazendo muito gol e goleando. Ou os dois times vai ficar
naquela só posse de bola, do nada vai sair um gol, daí os caras vai voltar e fazer outro, empatar e vai ficar nesse mererê. Mas sei lá, vai ser muito difícil. Acho que os dois times vão vir com tudo. Real Madrid com o Bellingham jogando muito. E os caras vão vir jogando com sangue nos olhos depois do que aconteceu ano passado. Que pra quem não lembra, o ano passado teve o jogo também nas quartas de finais. Que os caras empataram em casa, 1-1 na casa lá do Santiago Bernabéu. E depois os caras lá conseguiram meter um 4-1 pra cima do Real Madrid, o maior campeão da Champions. Então, pra mim é o maior confronto que vai ter. Pois mesmo o Real Madrid sendo o maior time do mundo, sofreram muito com aquele Manchester City, que parecia que o Manchester City tava jogando, sei lá, com um time qualquer aí, tá ligado? Tipo um Crystal Palace. Mas sei lá, eu botava eles no ranking dos favoritos. Mas, eu acho que vai ser um jogo, o melhor jogo que vai ter, não tem dúvidas. Se alguém discordar, misericórdia. Se você falar qualquer jogo aqui vai ser melhor que ele daí, porra. E eu não acho que vai ser igual ano passado, que vai golear. Eu acho que o Real Madrid vai estar muito mais preparado. O problema é que eu acho que o Militão ainda tá machucado, talvez dê um problema. Mas não sei. Mas então, agora eu vou dar um pouco da minha opinião. Por mim, eu acho que quem vai passar desse grupo do Real Madrid contra o Manchester City provavelmente vai ganhar ou vai ser um jogo muito bom. Mas eu acho que vai ter uma final que pode ser muito interessante, contra Real e PSG, ou Real contra o Atlético de Madrid. Que o Atlético de Madrid é o rival lá do Real, nesse caso lá na Espanha. Só que esses dois confrontos tem uma coisa meio igual, que dois times que chegaram na semifinal e perderam, um chegando em uma final e outro chegando em duas final e perderam, contra o maior campeão da Champions, simplesmente. Então acho que vai ser meio... tá. Mas a gente também tem outro confronto que pode acontecer, que vai ser muito da hora também, que vai ser um Barça contra Real, que faz tempos que eu não assisto um El Clássico numa simplesmente final de Champions League, só isso. Então seria muito interessante. Ou até, sei lá, o Borussia contra Bayern. Depois tem 4 times grandes do lado, um lado tem Arsenal, Bayern, Real Madrid e Manchester City, enquanto o outro lado tem simplesmente o Borussia, Atlético de Madrid e PSG e Barcelona. Barcelona é o maior dali disparado. Mas eu acho que vai ser um jogo bem da hora, assim, se acontecesse. Eu gostaria que acontecesse, com certeza, né? Pois... ou se fosse o Borussia contra a Bayern, eu acho que não teria tanta graça. Pois o Borussia é praticamente freguês do Bayern já. Já dá pra os caras abrir uma lanchonete, os caras vão vir comprar sempre, tá ligado? Porque o Bayern domina a Bundesliga anos, então acho que não teria muita dificuldade. Mas o Borussia tá jogando muito. E um Barça contra o El Clássico seria um jogo interessante por ser o El Clássico, mas eu acho que seria meio... mais ou menos o jogo, pois o Barça está em uma fase, os jogadores que tem não estão, acho que estão preparados. Por exemplo, o Vitor Roque chegou recentemente, não sei se ele aguentaria o peso de um El Clássico na final de Champions League. Lewandowski, que tá jogando até que bem, só que não... Eles meteram 3-1, por exemplo, no Napoli, então não sei muito bem o que aconteceria. Mas não sei o que... eu acreditaria que os dois El Clássico não seria muito da hora. Então, se eu fosse chutar, na minha opinião, eu acho que a final mais interessante seria Manchester City contra Arsenal. Só que os dois estão na mesma chave, então não teria como os dois jogar junto. Então, pra mim... se fosse eu teria que tentar, seria um Atlético de Madrid contra Real ou um Manchester City contra o Atlético de Madrid. Se não, pra mim seria só se fosse um Arsenal ou um Bayern contra o Barcelona. Então, não acho que essa final, dependendo, eu acho que a final vai ser mais ou menos. Pra mim, a semifinal a semifinal dos quartos vai ser melhor que a final, praticamente. Porque, como eu falei, no lado direito da chave tem Arsenal, Bayern de Munique, Real Madrid, Manchester City, enquanto o outro tem Barcelona, PSG, Borussia e Atlético de Madrid. Que é um bagulho muito louco. Por exemplo, Barcelona acho que tem... vamos contar. Barcelona tem 6 Champions. 6 Champions. PSG tem nenhuma. Borussia Dortmund não tem nenhuma. Não, tem uma. Então 7. Atlético não tem nenhuma. Então 7 Champions. Só o Real Madrid tem 15, que é mais que o dobro. Então, se nós somar, o Bayern acho que tem 6. 6 mais 15, 21. Arsenal acho que também tem... não, acho que a gente tem 4. Acho que 25 mais 26. 26 contra 6, praticamente. Se eu tiver feito as contas certas, eu não lembro. Mas então, pra mim, provavelmente eu imagino um Real Madrid contra o Bayern, Manchester City contra o Bayern, Manchester City contra Arsenal, Real Madrid contra Arsenal. Vai ser muito melhor que pra mim você ver um Real Madrid ou um Bayern, Arsenal, Manchester City contra um Borussia, por exemplo. Então, pra mim, eu vou dar meu palpite.
Pra mim, a semifinal vai dar Real Madrid contra o Arsenal. Posso estar falando coisa errada, mas eu acredito. E do outro lado vai ser Atlético contra Barcelona. Posso estar. A final, pra mim, eu acreditaria que eu posso estar errado. Mas eu não sei porque eu tô botando muita confiança que o Arsenal vai conseguir passar, mesmo sendo muito difícil. Eu acreditaria que o final seria um Arsenal contra Atlético. Claro, eu posso estar falando muita merda, mas eu não sei porque eu tô confiante que vai ser isso e nada vai mudar minha opinião. Claro, eu acho que o Real Madrid, o Manchester City, o Bayern são um time muito forte pro Arsenal enfrentar. Mas o Arsenal tá jogando muita bola, então eu acho que eles têm essa chance, mas acho difícil, mas eu acredito. Mas é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo eu não só peguei as imagens, não peguei conteúdo de ninguém, provavelmente já vai ter várias pessoas fazendo. E eu não consegui achar o vídeo do sorteio, então eu não vou colocar aí, beleza? Mas é isso, falou!